Olá, turma. Nós estamos aqui, graças a Deus. Vamos iniciar mais uma aula, nossa aula de redação e retomando aí o gênero textual, que é texto de opinião, né? O artigo de opinião, que no momento pode estar assim lhe dando aquela dificuldade de entender ou de fazer. Eu aconselho que, se você está passando por alguma dificuldade em entender artigo de opinião, você se aprofunde mais nos estudos, leia os textos, retome a leitura dos textos que já lemos, para que você possa entender, pelo menos você ter uma noção e começar já a produzir o seu texto, como foi a proposta da semana que passou. E hoje nós vamos analisar mais uma vez o artigo de opinião, retomando os elementos, né, o que compõe, as características que compõem um texto de opinião, esse artigo. Vamos relembrar que ele é um artigo de opinião que é para ser publicado em jornais ou revistas, e nesse artigo de opinião sempre tem um tema polêmico, em que o autor, né, do artigo, ele vai colocar o assunto, expor o assunto e vai dando assim o seu posicionamento, o que é que ele pensa sobre aquele assunto, a que posição ele chegou, quais são as suas opiniões acerca desses assuntos, e ele sustenta através de argumentos, dando os seus exemplos, exemplificando, aprofundando assim o tema e a sua posição diante do que está sendo exposto, do que ele está ali colocando para todos. Então, no artigo de opinião, como já estudamos, nós começamos com a introdução, olha aqui, introdução, não é? Que é onde você inicia o primeiro parágrafo, já apresentando o tema proposto. No caso de vocês, foi a publicidade direcionada para a criança. Nesse primeiro parágrafo, você tem que expor o assunto e a sua opinião. O que é que você acha? Qual é a ideia que você tem? O seu posicionamento diante de propagandas que têm como objetivo a criança, direcionada diretamente ao público infantil. Você já viu outros artigos de opinião com o mesmo assunto abordando, onde esses autores desses artigos falam que deveria ter sido na lei, não é, proibido esse tipo de propaganda. E também tem aqueles que defendem, né, que a criança não seja o alvo dessas propagandas. E dá, sim, os seus argumentos, como é o texto da página 32 do seu caderno do escritor. Agora, a proposta era você se posicionar, sendo a sua vez de dizer o que é que você acha do tema, qual é a sua posição que você fica diante dessas propagandas direcionadas ao público-alvo. Você ou teria que se posicionar a favor, não é? Ou contra. E mesmo assim, você teria, de um lado ou do outro, colocar os seus argumentos de acordo com a sua opinião, que você se posicionou diante das propagandas direcionadas ao público infantil. Então, isso na página 34 do seu caderno do escritor, tinha aí a proposta já para você fazer o seu texto de opinião, o seu artigo de opinião sobre esse assunto. É apenas um rascunho e você pode mexer nele, melhorar, conforme o que você aprender na aula de hoje mais. Você pode mudar alguma coisa. Então, primeiro, a introdução, como já foi falado, onde você apresenta o tema e a sua opinião. No caso, o tema apresentado é propagandas direcionadas ao público infantil, e terminar dizendo a sua opinião sobre isso. Então, no texto não pode faltar a sua opinião ou suas opiniões. Depois, no segundo parágrafo, você vai fazer os argumentos aqui, ó, argumento. Você vai argumentar. O que é argumentar? O que são esses argumentos? É a prova que eu vou dar de que eu, não é, sou contra ou a favor. São os meus porquês. Eu tenho que me explicar se eu sou contra
ou se eu sou a favor das propagandas direcionadas para a criança. Aí eu tenho que ter meus argumentos, os meus porquês, eu vou ter que explicar. Ok? Depois que eu coloquei, já detalhei todos os meus porquês, ou seja, os meus argumentos com relação à posição que eu tomei lá no primeiro parágrafo sobre o meu assunto propaganda infantil, eu vou fechar o meu texto, que é a conclusão. Eu retomo o assunto, eu afirmo que eu sou contra ou a favor, eu posso deixar uma sugestão aqui no último parágrafo para fechar o meu texto, certo? Então, o seu texto da página 34, ele tem que ter uma introdução, ele tem que ter a sua opinião registrada, seu posicionamento, tem que ter os seus argumentos, a sua defesa para provar o seu ser contra ou a favor, e a conclusão terminar o seu artigo de opinião. Pronto, você tem que analisar agora se você fez essas coisas. Aí, antes de passar a limpo o seu texto, você vai ter que, na página 36 do seu caderno do escritor, nós temos aqui da parte do rascunho, né? Que você teria que criar um título. Olha agora, você criou o título, e esse título desperta o interesse e a curiosidade do leitor para ler o seu artigo, analise aí. Você escreveu o primeiro parágrafo inicial, que é a introdução, expressando a ideia principal que você vai defender, que é a propaganda direcionada ao público infantil, defender contra ou defender a favor. Depois, no segundo parágrafo, você vai apresentar seus argumentos. Olhe se você fez isso no segundo parágrafo. E olhe se você fez a conclusão do seu texto, ou retomando o que foi exposto, confirmando sua ideia, que você é contra ou a favor, e dando até uma sugestão, algo parecido, para concluir o seu texto. Está olhando, analisando agora, pronto. E na página 34 era onde você ia registrar esse seu texto. Fez isso? Então vamos agora. Ó, antes de passar o texto a limpo, página 34, dê uma olhada agora. Acompanhe comigo a autoavaliação. Antes de passar o texto a limpo, avalie seu trabalho. Como é que você vai fazer essa avaliação? Dê uma olhada aí. Escrevi meu artigo de opinião de maneira objetiva. O que é isso? Está direcionado mesmo aqui público a todas as pessoas. Você foi direto ao assunto, você expôs sua opinião, seus argumentos, concluiu. Então vamos lá. Apresentei os argumentos, ou seja, defendi a minha opinião, mostrei por que eu sou contra ou a favor. Fez isso. Depois, você deu um título que desperte o interesse do leitor, como nós vimos lá na outra página. Feito isso, você agora vai passar o seu texto a limpo para a página 35, ó. Página 35, que é a página do lado. Nesse momento, você pode fazer as alterações que você quiser, pode mudar alguma coisa que você não gostou, viu? Ou se você fez errado, o que eu escrevi não tem nada a ver, você reveja novamente aí a sua opinião sobre as propagandas, leia novamente, releia novamente alguns artigos de opinião sobre isso. No seu livro de português tem, aqui no seu caderno do escritor também tem outro, tudo ainda com o tema propaganda direcionada ao público infantil. Então, dê uma lida, né, ou seja, uma leitura, faça uma leitura no seu texto, verifique se ele está ok. Ele estando ok, você conseguiu, pode passar o seu texto a limpo. Ainda não conseguiu, tenta melhorar, tenta entender mais um pouco, mantenha contato comigo, pergunte algo para tirar sua dúvida, para que você possa concluir essa atividade. Eu sei que é um pouco difícil, assim, para aqueles que não estão acompanhando com uma certa dificuldade, e se for o seu caso, você tem como se comunicar comigo para tirar essas dúvidas. Então, passe o seu texto ali e aguardamos aí uma oportunidade para ler esse seu texto, tá bom? Fica com Deus, até a nossa próxima aula e um beijo para você.